bom dia, que bom que você está aqui para aprender junto com a gente. Nós estamos estudando Gálatas e estamos no capítulo 5. O pessoal da igreja da Galácia estava com um sério problema. Alguns cristãos de origem judaica, eles insistiam de que os cristãos que não eram judeus precisavam seguir algumas leis e alguns rituais para que eles pudessem fazer parte da verdadeira igreja, para serem realmente cristãos. E no capítulo 5, a gente vai encontrar um pouquinho do que Paulo diz sobre a nossa liberdade em Cristo. E eu quero começar a ler com vocês esse capítulo. A gente vai ler primeiro só o versículo 1, e aí vamos conversar um pouquinho sobre ele. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Essa mensagem que tem no versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, ela é como se fosse o cerne do evangelho. Tudo que o evangelho quer dizer está um pouco resumido nesse versículo. Muitas vezes, as escrituras judaicas, elas apontavam para uma nova época, a época do Espírito, que se caracterizava pela liberdade. E a mensagem que Paulo quer trazer aqui nesse primeiro versículo é que nós somos livres em Cristo. Cristo nos libertou. Se nós deixamos sermos novamente escravizados, como estava acontecendo aqui na igreja da Galácia, como a gente vai ver nesse capítulo 5, as pessoas estavam aceitando imposições legalistas, se acomodando com propostas licenciosas dos libertinos. Então, quando eles faziam isso, eles estavam anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Esse sacrifício não teria validade se eles ainda seguissem esses rituais. Então, essa é a liberdade de que Paulo está falando, de que Jesus, ele derrotou as leis, derrotou a vida controlada pelo eu na cruz, no sacrifício que ele fez. Quando nós cremos em Jesus, nós somos livres. A gente é livre do passado, livre da condenação da lei, livre das amarras dessa lei judaica, né? Então, antes de Cristo nos libertar, nós éramos escravos do pecado, escravo da nossa carne, escravo do mundo. Nós estávamos presos ao pecado, mas Cristo nos libertou e nós somos livres agora. Isso não quer dizer que nós somos livres para pecar, para entrar nessa libertinagem, nesse legalismo. Nós somos livres sim para obedecer a Deus, para nos aproximarmos da lei, mas sim para agradar e obedecer a Deus. Então, essa é a liberdade que Paulo está dizendo, uma liberdade do pecado, da escravidão, e que nós não podemos nos colocar mais uma vez num jugo de escravidão, porque Cristo nos libertou na cruz, e esse sacrifício dele foi suficiente. É o que a gente vai falar na continuação do texto agora. Gálatas 5, a partir do verso 2. Nós vamos ler mais um pedacinho desse capítulo. Verso 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aqui, Paulo está querendo dizer que o sacrifício de Cristo na cruz, como eu acabei de falar, foi suficiente. Ele foi cabal, foi um sacrifício completo. Nós não precisamos acrescentar nenhum esforço humano ao que Cristo fez. O que ele fez já foi suficiente para que nós tivéssemos a liberdade em Cristo.
Aqui nesse trecho, nós vemos que especificamente eles estão falando sobre a circuncisão. Se a circuncisão for uma necessidade para a salvação, isso está anulando o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Então, os cristãos de origem judaica estavam exigindo que os outros fizessem e passassem pela circuncisão para que eles se tornassem parte dessa igreja. Mas aqui Paulo está dizendo que se isso for algo necessário, que se for algo que precisa ser feito para que eles façam parte dessa igreja, eles estão anulando o sacrifício de Jesus na cruz, anulando o que Jesus fez, a graça de Deus derramada ali, e exigindo por obras que eles alcançassem a salvação. E aqui Paulo, ele descreve 3 perdas que o cristão sofre quando ele deixa a graça e ele se volta para a lei. A primeira delas está lá no versículo 2, onde nós lemos que Cristo de nada vos aproveitará. A segunda perda está no versículo 3, que nós estaremos sendo obrigados a guardar toda a lei. E a terceira perda que Paulo nos diz é que de Cristo vos desligaste, que está lá no versículo 4. E como conclusão, no finalzinho do versículo 4, Paulo escreve que da graça decaíste. Então, a gente se afasta da graça divina quando nós estamos dentro da lei, quando nós pensamos apenas na lei. Nós deixamos a graça de Deus que foi derramada no sacrifício de lado. Então, são algumas coisas que nós perdemos como cristãos se nós passamos a seguir apenas a lei. Se nós formos circuncidados, nós estamos nos comprometendo a guardar a toda a lei, a Torá judaica, né? E isso não é um ritual qualquer, e não é algo que pode ser feito junto com o compromisso de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de aceitar o sacrifício de Cristo por nós. O que importa não é ser circuncidado ou não. As marcas físicas de pertencimento da família de Abraão, do povo de Deus, ou a ausência dessas marcas não são a questão primordial. E aqui Paulo deixa muito claro que é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então, o que importa é a fé, é nós acreditarmos e sermos salvos por Jesus e acreditarmos pela fé. Paulo não quer dizer que as obras são importantes como causa, mas como um resultado da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para obras. Nós somos salvos e a partir do momento que o Espírito começa a agir em nós, nós precisamos demonstrar boas obras. Então é isso que Paulo quer dizer. A fé que salva, ela vem acompanhada de boas obras. Ela é uma fé que opera e que faz nós agirmos através do amor. Os falsos mestres aqui, eles estavam insistindo que a circuncisão representava a salvação por meio das boas obras em obediência à lei. Vamos ler dos versos 7 até os versos 12, onde nós vamos ler sobre esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres. Capítulo 5, versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Mas quando nós procuramos a justificação pela lei, pela circuncisão, como é o caso aqui dos Gálatas, nós estamos negando a graça de Deus, o sacrifício de Jesus. Quando nós buscamos a salvação por mérito próprio,
nós estamos negando aquilo que Jesus fez por nós. E é isso que Paulo está tentando demonstrar, que não é através de uma ou outra coisa, através de um ritual ou outro, mas sim pela fé que nós somos salvos, pela nossa crença em Jesus. E aí, no final, no versículo 12, Paulo ainda faz uma ironia sobre esses falsos mestres que estavam insistindo que o povo tivesse que passar por esse ritual para pertencer à família de Deus. Então Paulo diz: quanto a esses que vos perturbam, quem dera que se castrassem. Ele é irônico aqui no final, mas ele nos ensina que não é através das obras, né, que nós somos salvos, mas para boas obras. Então nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós não precisamos de rituais para participar da família de Deus. E aqui, no caso dos Gálatas, se eles eram circuncidados ou não, isso não interferiria. O que fazia eles pertencer à família de Deus seria a fé deles em Jesus, a forma como eles acreditavam no sacrifício de Jesus e na graça de Deus que foi demonstrada através desse sacrifício. Vamos ler agora do versículo 13 até o 15, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eles precisavam aprender o que era ser verdadeiramente livres. E os cristãos precisavam perceber que enquanto eles brigavam e se atacavam, eles ainda permaneciam escravos. Eles estavam a caminho da destruição. E era o que estava acontecendo. Como eles estavam muito divididos entre o que fazer e o que não fazer, de que forma eles poderiam pertencer à família de Deus, isso estava gerando muita divisão, muita intriga, muita discórdia. E aqui Paulo diz que eles precisavam entender que dessa forma eles não estavam sendo livres, eles permaneciam escravos e eles estavam a caminho da destruição, eles iriam se destruir uns aos outros. Então, a liberdade que nós temos em Cristo, ela deve nos levar à prática do amor, que é o mandamento que Paulo apresenta mais uma vez aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, que nós devemos amar o nosso próximo. Quando a liberdade ela é mal utilizada, ela dá ocasião às obras da carne, de modo que nós destruímos os relacionamentos. Mas, quando ela é bem utilizada, ela nos faz servir aos nossos irmãos em amor, pela prática do amor, que é o cumprimento da lei. Então, a liberdade, ela não é uma autorização para nós ignorarmos a lei. Nós somos libertos da condenação da lei, mas não dos preceitos, porque já fomos aceitos por Cristo. Nós aproximamos-nos da lei para obedecer a Deus. Ela também não é uma permissão à liberdade para que nós exploremos o nosso próximo. Através do nosso próximo, nós podemos ver a face de Deus, porque o nosso próximo também foi criado por Deus. Então, quando nós demonstramos amor ao nosso próximo, nós também estamos amando a Deus. Nós não temos liberdade para destruir o nosso próximo. E nas igrejas da Galácia, legalistas e libertinos estavam destruindo essa comunhão. E os verbos aqui trazidos no grego, eles trazem a ideia de animais selvagens que estavam engajados em uma luta mortal. Ou seja, como diz no finalzinho do versículo 15, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, nesse trecho do versículo 13 ao versículo 15, Paulo está dizendo que eles precisavam praticar o amor ao próximo, cuidar uns dos outros, servir em amor, para que eles não se destruíssem. Nos próximos versículos, do versículo 16 ao 18, nós encontramos o começo de uma nova orientação de Paulo, de que para nós evitarmos
tudo aquilo que estava acontecendo nos versículos anteriores era necessário viver pelo Espírito. E aí Paulo vai nos ensinar como a gente consegue fazer isso. Dos versos 16 a 18, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui Paulo está mostrando, quando ele diz, quando ele fala sobre estarmos na carne, ele fala sobre a nossa antiga natureza. Ele chama de carne a nossa condição, de que nós éramos, né? Nós nascemos de famílias humanas com identidades diferentes, étnicas, territoriais, e quando nós descobrimos todos os desejos que temos dentro de nós, se nós colocamos esses desejos carnais, nós estamos fazendo as obras da carne, que é o que Paulo vai descrever um pouquinho mais para frente, quais são essas obras. Então, quando a gente olha para uma sociedade em que as pessoas demonstram as obras da carne, é impossível que numa sociedade como essa tenha felicidade, tenha prosperidade. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui, que ele começa a falar que nós precisamos andar pelo Espírito. Quando nós lemos sobre aquela palavra concupiscência, se nós olharmos para o grego, ela quer dizer que nós ansiamos por coisas proibidas. Então é exatamente isso que está acontecendo. Quando nós colocamos os nossos desejos carnais diante da visão de Deus, nós estamos ansiando por coisas proibidas, por coisas que não agradam a Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Para evitar tudo isso, nós precisamos viver pelo Espírito. Quando nós deixamos que o Espírito entre, venha habitar no nosso coração, quando nós acreditamos e entendemos que Jesus é o nosso Salvador, é a partir daí que o Espírito começa a atuar dentro de nós, agir nas pessoas e as pessoas são renovadas. E a vida na qual a carne determina quem alguém é e se comporta, ela é deixada para trás. Essa antiga natureza adâmica, a natureza carnal, ela nos acompanha durante toda a vida. E aqui Paulo diz que o Espírito, ele se opõe de forma violenta aos desejos da carne, aos instintos egoístas, carnais e pecaminosos, que de alguma forma ou outra ainda estão dentro de nós. E aí o verdadeiro cristão, ele é colocado de frente com essa batalha todos os dias, do Espírito contra a carne. Nós precisamos lutar, vencer essa guerra, essa batalha todos os dias, para que nós vivamos pelo Espírito, para não darmos lugar às obras da carne. É preciso lembrar que o Espírito, ele não sai do cristão, por mais que seja um cristão carnal. Ele fica, sim, entristecido e apagado. O Espírito fica sem ação, sem liberdade, para transformar aquela pessoa, dia após dia, mais próximo da imagem e da semelhança de Cristo. É Ele quem nos põe em liberdade. A lei, ela exige de nós a perfeição e por isso mesmo ela nos condena, porque nós jamais seremos perfeitos. Então é o Espírito que nos liberta, mas para isso nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos e deixarmos que o Espírito trabalhe na nossa vida para que a gente possa demonstrar outros frutos que a gente vai ver mais para frente e não os frutos da carne, as obras da carne, que é o que nós vamos ler agora, do versículo 19 ao versículo 21. Acompanha aí comigo. Capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as nossas práticas e os nossos comportamentos, eles evidenciam quem nos controla, se é o espírito ou se é a carne que está nos controlando. E quando nós somos controlados pela nossa antiga natureza, os resultados, assim como está escrito aqui, são visíveis, eles são manifestos. E nós podemos separar em alguns grupos essas obras da carne. Uma vida sexual desregrada, vida mental comprometida, uma vida religiosa de aparências, relacionamentos quebrados e um descontrole pessoal. Então, os pecados sexuais que estão descritos aqui são a prostituição, que são relacionamentos sexuais ilícitos ou imorais, a impureza, seja ela de atos, de palavras, de pensamentos ou de intenções, a lascívia, a libertinagem, os atos indecentes que chocam as pessoas. Depois disso, os pecados religiosos, que é a idolatria, que nós sabemos que é quando nós colocamos no lugar de Deus, quando nós adoramos ídolos que são feitos por mãos humanas, por homens. Nós deixamos de adorar a Deus e passamos a idolatrar outras coisas. As feitiçarias, naquela época era muito difícil de separar o que era medicina, o que era magia, essas coisas. Então aqui ele coloca a feitiçaria, que é o uso de substâncias para fins de magia. Os pecados sociais, que são aqueles que envolvem transgressões e quebras de relacionamentos. Quando nós demonstramos ao nosso próximo hostilidade, contendas, inveja, violência, conflitos, rebelião, divisões e cobiça. Quando, além de nós querermos o que é do nosso próximo, nós não nos alegramos com aquilo que ele tem, com aquilo que ele conquista. E depois disso, os pecados pessoais, que tem a ver com o abuso e a falta de domínio próprio da nossa própria vida, na questão de comida e na questão de bebida. E aí no finalzinho, no versículo 21, tá escrito que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui, Paulo não está falando de quem pratica alguma dessas coisas, um ato de pecado, por exemplo. Aqui, Paulo está se referindo às pessoas que têm isso como um hábito, que fazem isso sempre. Nós sabemos que quando nós pecamos, nós pedimos perdão, Deus nos perdoa, e nós precisamos ser curados disso também. Mas aqui, Paulo não está dizendo do ato de pecado, mas sim das pessoas que têm esse hábito, que vivem fazendo isso. Então ele deixa muito claro que essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus. E logo após Paulo demonstrar as obras da carne, nós encontramos os frutos do Espírito, aquilo que é manifesto quando nós vivemos pelo Espírito, que é a orientação que Paulo nos deixa aqui nesses versículos finais de Gálatas. Agora nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 26, onde nós encontraremos os frutos do Espírito e a orientação final de Paulo. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O Espírito Santo, quando ele age na nossa vida, quando nós damos essa liberdade para ele trabalhar, ele produz em nós esses frutos. E não é um esforço nosso, é algo que o Espírito Santo mesmo produz e frutifica em nós. Quando a nossa vida é controlada pelo Espírito, ela é percebida
através de todas essas coisas, essas qualidades que nós acabamos de ler. E eles podem se evidenciar de 3 formas. Nós podemos dividir esses frutos que nós lemos em 3 categorias. A primeira delas é em relação a Deus, a segunda em relação ao nosso próximo e a terceira em relação a nós mesmos. As virtudes ligadas, então, ao nosso relacionamento com Deus: amor, alegria e paz. Por que isso se refere a Deus? Porque Deus, ele é o nosso maior amor, ele deve ser, ele merece o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, o maior amor que a gente tem, que a gente sente, tem que ser o amor a Deus. A paz, a alegria também é a nossa principal alegria, é a nossa alegria em Deus, é aquilo que nós sentimos quando nós vivemos com Deus. Então essa é a maior alegria que nós podemos sentir, a alegria em Deus. E a paz, aquela paz que excede todo o entendimento, a paz mais profunda que nós podemos sentir, é a paz com Deus. Então por isso essas 3 características, elas se referem ao nosso relacionamento com Deus. Agora, ao nosso relacionamento com o próximo, as virtudes que nos ligam com o nosso próximo. Aqui nessas virtudes em relação ao nosso próximo, em relação a nós mesmos, nós vamos ler as palavras que estão na tradução da NVI e vamos olhar também para o original, para o grego, o que elas exatamente querem dizer. E a primeira delas em relação ao nosso próximo é a paciência. E essa paciência é aquela que nos faz suportar os ataques de outras pessoas, as injúrias, o que eles falam e contra nós muitas vezes, né? E nós precisamos ter essa paciência de sermos calmos e de sermos pacientes com o nosso próximo, de suportarmos os ataques e as injúrias do nosso próximo. Depois disso, a amabilidade. Essa amabilidade, ela quer dizer a gentileza, de nós sermos gentis com o nosso próximo. E a bondade é isso mesmo, é de nós sermos bons, de nós estarmos atentos ao nosso próximo e servi-los, né? Com a nossa bondade, com o nosso amor. Agora, as virtudes ligadas ao relacionamento com nós mesmos. Então, vamos ler primeiro a fidelidade. E essa fidelidade, ela quer dizer fé e lealdade. Isso vai transbordar, vai evidenciar aquilo que nós temos dentro de nós. Então, essa fidelidade, ela está ligada à nossa fé e à nossa lealdade. Depois da fidelidade, a mansidão. E essa mansidão, no grego, ela quer dizer uma submissão dócil. Nós sermos mansos, nós sermos calmos e entendermos o nosso lugar. Isso também vai fazer bem ao nosso próprio eu. E o domínio próprio é o que propriamente diz, é nós termos autocontrole. Isso também faz bem a nós e faz bem ao nosso próximo também, né? Então, nós termos esse domínio próprio diante de situações difíceis, diante de situações que a gente acha muitas vezes que nós não podemos ter o controle, mas nós precisamos ter autocontrole. E isso só o Espírito pode nos dar. É o Espírito que faz frutificar em nós. A rejeição que o cristão faz da sua velha natureza, ela precisa ser diária, precisa ser decisiva. Então, ela precisa ser dolorosa muitas vezes, porque nós precisamos rejeitar a nossa velha natureza quando nós nos entregamos a Cristo, mas muitas vezes isso é uma decisão diária, uma decisão que não é fácil, mas que nós precisamos fazer todos os dias, para que o Espírito Santo possa evidenciar na nossa vida os frutos dele, os frutos que ele produz em nós. E Paulo afirma ainda mais uma vez que a nossa carne, ela já foi crucificada com Cristo, mas a nossa responsabilidade diante disso é nós crermos, lembrarmos disso sempre e nós agirmos de acordo. Como isso realmente quer dizer? Se nós sabemos que a nossa carne foi crucificada, então nós devemos andar pelo Espírito e agir
de forma que realmente a gente evidencie isso. E aqui, quando nós lemos o versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós formos olhar essa palavra andemos no grego, é muito engraçada, porque ela se refere a nós estarmos em uma linha reta, a nós andarmos nessa linha, a nós termos esse comportamento adequado. E é exatamente isso que o verbo quer dizer. Nós precisamos nos comportar de forma adequada. Isso é viver pelo Espírito. O Espírito é aquele que guia, mas quem anda somos nós. Então nós precisamos estar em linha reta, andando com o Espírito, nos comportando da forma correta. E se vivermos de modo que o Espírito nos direcione, não haverá necessidade de efeitos destrutivos. Nós não teremos divisões, não jogaremos um membro contra o outro, que é o que o ensino falso provoca, que é o que estava acontecendo aqui, né, no que a gente lê no capítulo 5 de Gálatas. Então as pessoas estavam se dividindo, estavam se destruindo, sem saber direito o que fazer por conta desses falsos ensinamentos. Mas Paulo deixa claro que quando nós vivemos pelo Espírito, nós não teremos a necessidade desses efeitos destrutivos. Nós abandonamos a nossa carne, o pecado, nós entendemos que nós temos essa liberdade em Cristo, liberdade de não sermos mais condenados, né, pela transgressão da lei, mas sim de sermos livres em Cristo para agradar a Deus, para obedecer a Deus, fazer aquilo que realmente vai agradá-lo, né? Então, que a gente possa viver pelo Espírito, que a gente possa abandonar nossa carne e utilizar a liberdade que Cristo conquistou na cruz, no seu sacrifício, para que a gente deixe que o Espírito frutifique na nossa vida coisas boas, coisas relacionadas a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem.